Boa tarde, gente. Eu estou aqui com a Emanuela, a Manu, e a gente já está trabalhando há muito tempo, a gente trabalha juntas, e hoje nós viemos falar um pouco dos fórmulas que nós estamos trabalhando. A Manuela está começando agora a construir, e o meu forno já tem 30 anos, então eu vou mostrando para vocês um pouco. Bom, durante esse tempo todo, esse período de trabalho, eu fiz várias experimentações de queimas até chegar nesse forno a lenha de alta temperatura. Basicamente, trabalhando com diferentes tipos de forno. Naquele tempo, usava forno elétrico para queimas de baixa e usava também os fornos a gás, construído por mim mesma, e depois o forno a lenha. Assim como fazia a queima de raku também. O raku era a gás, é a gás, e gosto muito de explorar isso que vai surgindo, vou criando, vou refazendo. Esse forno foi o primeiro forno que eu montei, ele é só empilhado realmente, é com aquele tijolo isolante, e ele é muito simples para montar. Então, a gente fez ele quadrado e vai apoiando um sobre o outro, sem necessidade de ter argamassa. E com isso a gente tem que desmontar toda vez que vai pôr as peças lá dentro, a gente desmonta uma parte até a altura da cintura, como eu estou ali assim, e vai pondo as peças e montando de novo. Foi um forno que me quebrou o galho muito tempo, usei ele muito, ele dava bons resultados, queimava esmalte, tinha muito resultado bacana mesmo. Mas ele dava muito trabalho de montar e desmontar toda vez. Quando eu comecei era mais simples para mim, depois foi ficando cada vez mais difícil. Até que eu tomei a decisão de arrumar um outro forno, um forno elétrico, para eu ter mais comodidade para fazer o que eu fazia. Então, a partir desse, foi quando eu comecei a pensar nesse forno a lenha, que foi quando eu conheci a Toshiko, foi nesse período que eu conheci o Megumi Uasa, em São Paulo, que ele era irmão do genro da Toshiko, então com isso eu tive uma ligação com ele muito próxima. E ele me falou da Toshiko, que era uma senhora aos 70 anos, que estava começando a fazer cerâmica lá em Brumadinho. Foi quando eu fui para lá com a Del e a gente começou a visitar muitas vezes, a trabalhar juntas, até que a gente começou a pensar nessa possibilidade de construir um forno a lenha nesse mesmo esquema, de tipo Bizem. Aí, dentro do ateliê da Toshiko, que é no atual, hoje em dia tem uma casa do moinho lá em Brumadinho, e esse ateliê era sobre esse moinho. Era um lugar bem pequenininho, vocês podem ver, mas a gente trabalhava muito, então eu, a Toshiko, a Nobue e a Del, a gente fazia as peças ali naquele. A Toshiko já queimava nesse forno que ela tinha lá, ela queimava esse tipo Bizem, que ela chamava, porque Bizem é uma cidade do Japão, então ela falou, a gente não pode chamar que é o Bizem, é um tipo que eles usam lá, que é uma queima que leva um tempo muito maior do que a gente tem costume de trabalhar aqui no Brasil, e isso faz com que a argila passe a ficar mais sintetizada, ela fica muito mais bem queimada, mais compacta,
e dá para colocar líquido, óleo. Então, os japoneses usavam para isso. Para ter um elemento de cerâmica que não fosse tão poroso, que a nossa cerâmica ela é muito porosa. Lá a gente pegava cerâmica de lá, da região, mas como queima até 800, 900 graus, a primeira vez, ela fica muito porosa. Então, a gente tem que ir ficando muitas horas, até na mesma temperatura, ela vai adquirindo uma resistência muito maior. Não necessariamente precisa estar chegando aos 1.300 ou 1.400, como o Gilberto usa, né? Mesmo mais baixo, a gente consegue isso. E tinha essa forma que o Megumi até falava, que era uma forma mais sofisticada de fazer detalhes na peça, que é formando desenhos usando a própria palha de arroz. Até trouxe aqui, gente, umas peças que foram feitas amarrando a palha de arroz. Depois vocês podem chegar até aqui perto para ver. Onde fica amarrado, o fogo não bate diretamente na cerâmica. Então, a peça fica protegida. E deu esse branco, deu um desenho. A palha de arroz a gente coloca misturada com sal para dar uma cinza mais resistente, que vai dar um esmalte, na verdade. Aqui na frente do forno da Toshiko, a gente deixava as peças preparadas com a palha de arroz para poder entrar dentro do forno. Você vê que todas elas têm algum detalhe de palha de arroz. Esses ramos do arroz, eles têm muito potássio. E é o que consegue dar essa proteção na cerâmica, na argila. Porque todas as peças que estão ainda em argila, aí no chão. Bom, tivemos uma surpresa que a gente começou a pôr fogo no forno, apareceu uma cobra coral que estava morando lá dentro do forno. Aí a gente deixou ela sair, ela foi saindo, foi embora. Ela estava saindo, tá vendo? Mas era tão bonito que eu falei, não tem isso aqui participada. Para essa queima, para o controle da queima, a gente usava uns cones pirométricos. Nós não tínhamos pirômetro na época, não tinha nada disso. Então, com esses cones, a gente colocava ele de uma certa forma, que tinha um visor, onde a gente colocava um tijolo solto do forno, a gente podia tirar quando precisava de fazer uma leitura de que temperatura que estaria chegando. Isso tudo era a partir de uma curva que a gente fazia de acordo com a temperatura que a gente ia alcançar e o tempo que a gente ficaria em cada temperatura, que eram, então, patamares de queima que iam chegar numa determinada temperatura. E tinha que subir muito, muito devagar, porque as peças estavam sendo queimadas pela primeira vez. É uma monoquema esse tipo Bizen. E a Toshiko até comparava que tinha essa subida do fogo muito, muito lenta, como o Monte Fuji. Era uma subida suave, suave. Que a Toshiko ela era muito poética, né? Então tudo dela tinha uma... Ali eu estava olhando, tirando um tijolo para poder ver, e aqui desse lado de cá tem os cones já querendo tombar. Um já está tombado. A gente ficava umas... Aqui, ó. Aqui. Esse aqui, ó. Aí esse aqui começou a tombar. Deve ter um já tombando. Aí lá a gente tinha tudo isso anotado, qual que era esse que estaria já tombando, para a gente ter um controle maior.
A gente trabalhava direto a noite inteira, de madrugada, ia fazendo um revezamento. O Roberto Lotti, que está até aí expondo também, ele ajudava muito. A gente usava luvas para poder estar fazendo essa queima. Era muita improvisação, lá já está saindo a labareda. Tem a Tizuê, a Regina, a Del, que deve estar aqui de costas, eu estou de chapéu ali. Uma rede para deitar. Uma rede para a gente descansar. Aguentar aqui. Daqui a uma parte, né? Do braseiro, né? Onde a gente colocava a lenha. Essa já é a toshi. E a gente ficava em torno da gente, era cheio de lenha, que você podia escolher a lenha que ia ser jogada no braseiro. Um haikai da Toshio, noite alta, silêncio, estrelas, forno ardente. Ela estava sempre escrevendo, desenhando. Aí já foi do livro dela. Era um forno enorme desse jeito e a área útil é essa área pequenininha aqui, ó, esse vão de porta. Pequenininha, era assim, eu entrava lá dentro, eu ficava sentada recebendo as peças do lado de fora. Algumas dessas peças que eu trouxe são do Yuri, que é para mostrar esse desenho que era feito com a palha de arroz. Mesmo que não ficasse um desenho, feito algumas ficaram, né? Elas davam uma mancha, que era uma proteção que acabava tendo na argila. Uma série de picos que eu fiz, todos queimados lá da Toshi. E nenhum tem esmalte. Os brilhos que acontecem são das palhas, as cinzas que caem e das tonalidades de argila diferente. A gente trabalhava com argila de lá, mas usava às vezes uma argila, uma terra vermelha para pintar, uma terra preta para dar uma tonalidade diferente. Essa já é a peça dela, que era um jarro que ela fazia, que tinha esse detalhe de um desenho recortado, mas tem umas partes claras que é das cinzas. Cinza que você já tinha... Não, tudo da mão. Os meus, aqueles picos, eu fiz muitos no torno, eu fazia fora do torno. Mas aí eu comecei a fazer para produção, né? Comecei a fazer no torno e dividia para fazer as texturas e mesmo os detalhes. Bom, depois dessas experiências com a Toshiko, foi que eu comecei a pensar mais de procurar gente lá de Cunha, que eram os que eu conhecia, que o Begum já tinha falado. Então, a gente entrou em contato com o Gilberto Jardineiro. O Gilberto esteve lá no sítio na fazenda Toshiko. Eu fui para lá com o Roberto Lotti, e a gente foi pensando, já discutindo como que seria o tamanho desse forno que eu gostaria de construir. Então, esse trabalho foi um coletivo, um arquiteto fazendo o projeto, mas a partir de ideias e de sugestões dos ceramistas de lá, de Cunha, e também do genro da Toshiko, que era o Izumi, que era um engenheiro, e ele
traduzia para a gente das revistas, dos livros em japonês. Então a gente foi baseando nisso que eu construí o meu forno. É um forno, é um tipo de forno no origami, mas que a especialidade dele é o bizen, é tipo bizen. Então o meu eu fiz com 3 câmaras, mas pode ser bem maior, pode ser mais câmaras. E aí foi aí que eu comecei a comprar lotes lá para poder construir. Esse aí já é um outro forno lá de... Esse é de Cunha. Esse é de Cunha, esse é o do... Esse é da Mieko, que a gente teve acesso, a Manu trabalhou muito tempo com ela. Pode passando. Aqui é dentro do forno dela, não é? É. Dentro do forno dela. Era um forno também de 3 câmaras, né? 3. Mas o dela era mais no origami, né? Não tinha as coisas do bizen. Não, a queima é mais diferente, né? Porque o bizen tem a questão de provocar a cinza de cair, né? Opa, pergunta. Bom, isso. Essa é a mulher do Gilberto Jardineiro. Esse garoto de cabelo bem pretinho é o... Como é que é? Jutaro. O Jutaro acho que é de boné, não? De boné. O outro... os meninos. São os meninos da lá, né? Os meninos que hoje estão romão, né? São os homões. Aqui é o Gilberto, na frente da porta do forno dele. Foi nessa que o Roberto Lotti a gente fez viagem juntos. Sabe? A mulher dele que fazia o desenho, que é esse tipo sumier, que faz um desenho bem solto, bem livre, japonês. Bom, no ano 2000 foi que eu comecei a construção do forno. Mas a primeira queima do tipo bizen foi lá em 2003. Então, assim, foi um forno demorado, foi muito trabalhoso, mas que ficou muito bacana. Tive que contratar profissionais que trabalhavam com altos fornos para poder usar argamassa própria, tudo de acordo. E como eu tinha esse acompanhamento do arquiteto que tinha feito o desenho, do tamanho, do jeito que a gente queria fazer, então tinha toda uma planta, um projeto bem definido. Aqui já é o meu, já na frente do meu forno, com a Toshi. Esse já é lá. Bom, eu vou começando a fazer as minhas queimas, né? Aqui já a parte interior do forno. A prateleira que a gente montava para pôr as peças. E essa prateleira, ela fica na frente, fica no fundo do braseiro. Então, você que está cheio de cinza, cheia de brasas. Aqui, veio com cinza. Porque quando chega mais no final da queima, a cinza, a brasa, as cinzas, vai lotando. Aqui já lavando uma peça, também lá. As peças já prontas do lado de fora. Que é um forno que dá para colocar a peça até de 2 metros nessa primeira câmara. As galinhas você viu? Lá da Soninha. E as peças ficam unidas, não, né? Não, todas soltas. A gente punha para uma lumina, punha alguma coisa para separar. Em gomos, como se fosse gomos, né? São
É feito ao mesmo tempo para poder, ele vai secando e eu ia empilhando. E fazendo os detalhes, isso foi feito em torno. O Hélio fazia para mim, depois teve o Ronaldo, que fazia. É dos livros. Né? Dos livros que foram usados. Né? Bom, gente, eu acho que se tiver alguma pergunta, alguma. Que bom. Muito obrigada. Tá vendo? A prateleira está lá no fundo. Então, assim, a prateleira está lá e o fogo está sendo jogado aqui. A lenha, né? Tem uma tora aqui bem na frente. Hoje eu já olho temperatura, eu tenho um revólver a laser, então a gente lê a temperatura, mas além disso eu tenho o pirômetro e tem os cones que a gente pode controlar também. Acho que é isso. Acabou, acabou. Obrigada, Jéssica. Agora a Manu vai falar. Bom, gente, boa tarde. Primeiro quero agradecer, né, principalmente a Eli, que me fez esse convite para falar um pouco do que eu tenho feito, né, do forno. E eu vou apresentar um pouquinho do meu processo, do que eu fui fazendo para chegar à construção desse forno. Eu me formei em artes visuais, foi onde eu tive o primeiro contato com a cerâmica, mas na época eu trabalhava com arte de educação, museus, e a cerâmica ficou bem de ladinho. E aí, logo quando eu formei, eu fiquei muito interessada de estudar, né, mais cerâmica, pesquisar mais. E aí foi a primeira vez que eu tive contato assim, fora da faculdade, que foi uma oficina que aconteceu no ateliê da Eli. Foi o primeiro circuito da cerâmica, lá em Brumadinho. Era um evento que a Comarte estava produzindo na época, e era o circuito era a Eli Fantini, a Inês Antonini e a Adel Souck. E aí cada uma oferecia algum tipo de oficina, e a gente foi fazer em 2 finais de semana, e eu estava muito interessada em fazer a queima de raku, e fui fazer a aula com a Eli. E aí, quando eu cheguei lá, eu me encontrei, né? Falei, gente, achei minha... Porque é um espaço muito encantador, né? Assim, a gente vê todo o espaço ateliê. Eu já conheci um pouco o trabalho do Eli Fantini, porque na época eu trabalhava no Museu da Pampulha, e lá tinha um centro de documentação de referência, né? Uma biblioteca, com vários catálogos, livros de arte, e tinha um livro da Eli lá, que é a coleção da Comarte, inclusive, que é o Circuito Ateliê. E aí eu fiquei encantada, falei, gente, que legal, olha que tanta cerâmica e tudo. E quando saiu o anúncio dessa oficina, eu falei assim, vou lá procurar. E foi muito interessante, porque aí eu fui conhecendo mesmo o que era cerâmica. E aí ela apresentou, né? A gente, assim, eram 2 finais de semana, a gente ia produzir, mas também a gente fez um passeio pelos outros ateliês. E que, inclusive, a Toshiko estava viva na época, né? E a gente passeou por lá também. Então, aqui a gente conhecendo o forno da Eli, né? Ela explicando justamente essa parte aqui, que é onde fica o braseiro todo. E lá no fundo, que estava aquelas estantes, né? Com as prateleiras para as peças.
A gente foi passear lá no ateliê do Chico também, o forno dela ainda estava lá. E aí eu fui encantando cada vez mais com a cerâmica queimada a lenha, porque ela tem uma característica muito específica, né? Então a gente vai vendo, conhece um trabalho de uma, vai vendo outro, vai vendo a magia mesmo que é essa transformação da lenha, né, em alta temperatura. A Inês Antonini, que tem um forno também é na Gama, nessa oficina ela está fazendo queima de buraco. E a Adel também com outro forno na Gama, nessa ocasião foi uma queima de fogueira, né? Então, quando eu fui vendo aquilo tudo ali, eu achei incrível esses fornos diferentes e principalmente o resultado, né, das peças que acontecia por conta da lenha, né, e do fogo. Aí, essa foi a minha primeira experiência, foi o primeiro forno que eu construí. Ele deu certo, mas não deu muito certo. A primeira queima aconteceu, mas foi uma oficina, né, no interior de Minas, uma cidade chamada Rio Vermelho. E aí a ideia da oficina era que a gente fazia todo o processo. A gente ia procurar a argila, fazer a modelagem, fazer o forno e queimar as peças, né, com Jorge. Ah, tá. E aí eu fui na cara e na coragem, ele falou assim, não, você sabe, você vai dar conta. Eu falei, nossa, Jorge, eu nunca montei forno, eu sempre participei de aula e tudo. Ele falou, não, segue direitinho, faz, tá bem. Eu não tive retorno depois, não sei se o pessoal continuou utilizando esse forno, mas o que aconteceu é que ele ficou muito largo, né? Então, essa parte que a gente faz para colocar as peças, eu usei um vergalhão e aí na queima esse vergalhão cedeu, né? Por conta do peso e do calor. Já numa segunda experiência, aí eu consegui acertar. Esse foi o segundo forninho. E aí eu fiz ele mais pequenininho, né? Menor de diâmetro. E aí a gente conseguiu fazer mais de uma queima sem ter Destruir. refazer, né? Então eu já estava na busca mesmo da queima-lenha, que era uma coisa que eu queria fazer. Trabalhar com a queima-lenha. Aí passou um tempo, esqueci de dizer que depois que eu fiz a oficina com a Erli, eu fiquei frequentando um ateliê dela durante muitos anos e nunca parei, né? Sempre que tem um jeitinho, a gente vai lá, faz alguma coisa. Mas eu acabei me mudando para São Paulo e fui a trabalho com arte e educação, mas foi muito interessante porque eu comecei a trabalhar no Instituto Tomiotaki. E eu cheguei, a minha primeira exposição lá era comemoração dos 100 anos da imigração japonesa. Tinha uma ala de cerâmica maravilhosa, com Megumi, Kimini, Nakatami, Ikoma, né, que são ceramistas japoneses, principalmente ali da região de São Paulo. E aí eu fiquei mais encantada ainda, porque eu tinha que estudar muito sobre isso, e fui procurar um ateliê de cerâmica para poder continuar praticando, que eu já tinha aprendido com ele. E cheguei daquele jeito, né? Um ateliê era perto do Tomiotaki. Falei, olha, eu sou ceramista, sou de BH, estou vindo para cá, trabalho aqui, papapá, estou precisando, queria fazer um estágio. E hoje é minha grande amiga, viu? A gente virou amiga, ela ficou assim, tá. Eu falei, não, eu ajudo no ateliê, eu arrumo um forno, misturo esmalte, reciclo argila, faço cafezinho, faço pão de queijo. E aí, no final das contas, já estava frequentando ateliê, a gente fazia oficina com as crianças e tudo mais. E eu ia ficar um tempo fora do Brasil. E estava conversando com essa amiga, ela chama Alê Dantas, é uma ceramista lá de São Paulo. Falei assim, Alê, depois que eu voltar, eu estou querendo ir para o interior. E eu estou querendo ficar na praia. Eu estava pensando em ir para Ubatuba, algum lugar assim. Você não conhece nenhum ceramista e tal? Ela falou assim, vai para Cunha. Cunha é polo da cerâmica, você vai apaixonar, você que já está na cerâmica a lenha e tal. E é perto da praia, se você quiser, você pode descer e chega até Ubatuba. Mas aí acabou que eu fiquei um tempo fora e fui para a Escócia. E lá procurei, eu fiquei um período curto, né? Foi um semestre. E procurei o departamento de cerâmica da Escola de Arte lá de Glasgow.
E foi super legal, porque o meu inglês ainda é bem, assim, resumido. E fiz uma cartinha, escrevi falando do Brasil, ceramista, queria fazer um trabalho, desenvolver uma pesquisa, papapá, e consegui frequentar as aulas e comecei a produzir. E aí passou um tempo, chegou um ceramista escocês, mas que era professor na Austrália. Começou a fazer oficinas e tudo mais e tal. Ele falou, então tá, pessoal, preparem uma peça que mês que vem a gente vai para o meu ateliê fazer uma queima-lenha. Só que é lá no norte da Escócia, uma cidadezinha lá e tudo. Aí eu falei, nossa, eu nem estava procurando a queima-lenha e ela apareceu para mim de novo, né? Aí vamos para lá. Nós ficamos uma semana. É um forno, não sei o nome específico desse forno, mas ele é um forno que é um pouco parecido com a da Toshiko, assim. Tem uma fornalha, né? Essa fornalha que a gente alimenta dos dois lados, do lado de lá e do lado de cá, depois começa a alimentar daqui. E aqui a gente vai organizando de acordo com a queima para fluxo de ar e uma câmara só. Então aqui era onde ficavam as peças, depois vem uma chaminé. E aí super interessante porque eu estava assim, né, encantada e de novo achei uma queima-lenha de alta temperatura, experimentando, conhecendo outro tipo de forno também. E foi interessante que foi uma queima-sal, foi a primeira vez que eu participei, assim, que eu vi. É um espaço, né? Normalmente os fornos a lenha de alta temperatura são em lugares mais de campo, né? Lugar aberto, assim, mais rural. E aqui é o momento que é jogado o sal, né? Na hora que a gente atinge a temperatura, aí fica uma equipe lá dentro, todo mundo protegido, com máscara, né? Porque a fumaça é muito tóxica. E todo mundo vem aqui para fora para esperar passar esse tempo. E aí que o resultado já é... A gente também fazia medição pelo pirômetro, cone pirométrico, mas o daqui já é a segunda coluna de dentro, né? E aí foi bem interessante ver, assim, o sal, né? Como que dá um efeito junto com a lenha. É uma queima muito bonita, um resultado muito legal. Aí voltei para o Brasil e fui lá em Cunha mesmo, igual minha amiga falou, vai lá para Cunha. E quando eu tinha ido lá em Cunha e conheci a primeira vez, eu procurei a Mieco, porque eu comecei a ler sobre a história, né? Cunha é uma cidade do interior de São Paulo. Hoje ela é reconhecida como a capital da cerâmica de alta temperatura. E a história é que sempre teve, né, produção de cerâmica tradicional, né, das paneleiras. Tinha uma produção muito bacana, estava começando a se perder. E chegou essa turma lá nos anos 70 e fizeram um grupo que produziu um forno no Burigama, ficaram produzindo muito. E hoje Cunha tem 6, 7 fornos, né? A lenha do estilo Noborigama. E aí eu contei para a Mieco, quando a gente estava lá na Escócia, falando, nossa, achei queima-lenha aqui, vou fazer e tudo. Então a gente não tinha a internet de hoje, né? A gente conversava por e-mail ou por carta. E aí, quando eu estava voltando, eu falei assim, nossa, Mieco, eu tô indo mesmo para Cunha e tal, será que vai dar certo? Tá. Aí passou um tempo, ela falou assim, ó, eu não estou produzindo muito agora, porque eu estou com um projeto. E aí, como você falou que também é envolvida com museu e tudo, se você tiver interesse de vir, quiser trabalhar com a gente, vem trabalhar nesse projeto, que é um acervo, né? Hoje é um museu virtual, brevemente ele terá o espaço físico. E aí que eu falei, nossa, gente, é queima-lenha mesmo de algo que eu quero, porque o acervo são mais de 200 obras, né? São 8 artistas, e também tem as 2 paneleiras da cidade, né? Nessa coleção. Então, eu fiquei muito envolvida com aquilo e estava lembrando desde lá do começo que como é que o forno no Origama deu uma mordidinha, né? E eu fui vindo e experimentando outros fornos,
mas realmente é uma queima que Muito especial. muito especial mesmo, né? Assim, a gente vê o resultado e essa possibilidade também de ser um forno grande, de fazer peças grandes e também da questão coletiva, De né? reunir muita De gente. ter muita gente. Então, assim, fiquei com ela trabalhando no acervo, mas também a gente produziu. Então, acompanhei as queimas, produção toda de modelagem, de esmalte, e aí é muito bom também poder ver outros processos, né? E a gente vai aprendendo cada lugarzinho assim que a gente vai. Então, aqui, né, os cones, a medição. Uma coisa interessante que a queima da Meiko é bem diferente da Erli, né? Que a Erli é esse tempo, a cinza, a camada. O dela tem quase, né? Dá um brilhinho, mas ele não tem essa camada grande, porque é uma queima mais rápida. Então, é menos tempo de cinza. Hoje em dia, ela faz uma queima de 26 horas. Mas ela tem um truque legal, que foi uma das coisas também que eu achei interessante, porque o forno a lenha de alta temperatura, a gente consome muita madeira e a gente produz muita fumaça, né? Então, a ideia de usar um forno grande também é absorver isso aí. Eu estou usando muita lenha, estou produzindo muita fumaça, mas eu estou queimando muita peça. Então, ao invés de fazer 3 queimas, eu faço uma só e já consigo resolver. E no caso da Mieco, o forno dela de 3 câmaras, a terceira câmara, ela faz biscoito. Então, são 2 câmaras de esmalte que chegam a 1.300 e a última câmara ela não alimenta. Então, ela pega só o calor. É um biscoitão, né? Porque fica uns 900, quase 1.000 graus. Mas já ela queima, o biscoito já é toda a queima do esmalte, né? Então, isso também gera uma economia, né? De material e de tempo, de queima. Bom, aí de novo eu fui passear em outros ares e comecei a estudar cerâmica também essa cidade, é uma ilha lá no Texas, que é perto de Houston. E é super legal, uma ilhazinha bem turística, com muitas galerias. E todo mês acontecia Art Walk, que era abertura, tipo vernissagem. Todas as galerias faziam uma nova exposição, vernissagem gostosa, música. E aí, numa dessas, tinha uma galeria específica que tinha muita cerâmica, sempre tinha alguma exposição de cerâmica. Numa delas, eu vi uma peça a lenha. Aí eu falei, não, tem que ir atrás dessa pessoa que está queimando, que eu vou tentar achar uma queima a lenha aqui também. E aí, quando eu fui ver, era um professor de uma escola, que não era na cidade, uma cidade vizinha. E a foto está um pouquinho ruim, porque é foto para dar prova contato aqui. No período do curso, a gente tinha uma semana de fazer uma experiência num forno a lenha, que era uma outra professora da Universidade de Dallas, que a cidade é grande, Dallas, assim, né? E ela sempre fazia isso com os alunos dela e também com os alunos lá do professor Jorge. Então, a gente fazia uma produção, um forno, chama forno trem, é um forno que eu nunca tinha visto também, um forno bem reto. Eu peguei uma foto melhor da internet. Então, aqui, ó, a gente tem essa parte da fornalha, que fica alimentando praticamente, essa aqui é uma queima de 44 horas. Então, a gente ficou na fornalha quase 40 horas. E depois, cada buraco, aqui é onde colocam as peças. O pessoal está aqui dentro montando, aí tem um super guindaste assim, que faz uma tampa e fecha ele. E aqui, cada pedacinho aqui, ó, é onde a gente alimenta com a lenha que vai dar um efeito específico nas peças. E aí também era toda essa conversa, né? Queima longa, grupo grande, a gente ia fazendo os rodízios, cada hora ficava um grupo alimentando o fogo. Ai, mesmo lá. E aqui
a gente partia a lenha porque ela tinha que ser pequenininha, não é igual a Eli e o pessoal lá de Cunha costuma usar. 1 metro. É parecido com os japoneses, né? Eles usam bem um toquinho assim, só de madeira de pinos. E essas peças, eu trouxe até aqui algumas, depois vocês podem ver com calma. Essas peças foram para o forno sem absolutamente nada, nem Sem engolpe, sem esmalte, sem engolpe, era um biscoitão. E todo esse efeito acontecia dentro da queima, né? A esmaltação aqui, ó, a gente pode até ver que quase pinga. E a peça já era queimada? Peça de biscoito, Tá. já biscoitada. Aí algumas aqui, ó. Aqui na queima elétrica, esse tinha engolpe e uma só foi para queima a lenha. Aí quando eu voltei, né? Voltamos e fui visitar lá o Festival de Cerâmica de Cunha. Já estava acontecendo, já tinha 2 anos, né? Do Instituto Cultural de Cerâmica lá, que é um curso técnico para jovens do ensino médio, um curso de 1 ano. Então, todo festival tinha uma abertura do forno, uma conversa. Nesse específico, foi uma união com a Unesp, essa moça aqui, uma professora da Colômbia. Foi Ali o Cidai? aqui o Cidrais. O Cidrais, Marcelo Tocai e a Bier. Essa aqui é a Lalá. Tá. E aí, eu cheguei e vi esse mini noborigama. Eu falei, nossa, agora achei o noborigama que eu vou fazer. Porque o forno dele é uma coisa impressionante, né? Assim, ele é um fornão mesmo. A gente entra lá dentro, é uma casinha, né? Monta tudo. Isso, para mim, era muito gigantesco. Então, eu ficava assim, eu quero, mas é muito além, né, do que eu dou conta, assim. Então, quando eu vi esse, eu já comecei a pensar, nossa, então dá para me fazer uma coisa menor. E aí voltei para BH, fiquei aqui um tempo e fui fazer queima com a Ingrid de novo. Sempre tinha queima lá, ou eu estava participando, ou tinha peça, ou ia só ver mesmo, só para visitar, mas sempre acompanhando. Essa da fornagem, né? E isso me encanta demais, né? Essa questão desse resultado, que é bem específico, né? Da lenha na alta temperatura. Aí, gente, eu esqueci, eu ia mudar aqui para vocês, porque depois, nesse período aqui, que eu estava empolgada com a Eli e tudo mais, que eu já tinha resolvido, eu fiz um projeto do forno, um pré-projeto. Ele está mais para frente, daqui a pouco eu conto. Só que quando eu comecei a pesquisar, levantar preço, material e tudo mais, a gente foi morar no Ceará. E aí eu tive que me refazer, porque lá no Ceará eu não conseguia fazer cerâmica de alta temperatura. Mas aí vamos lá fazer um forninho de novo a lenha de baixa temperatura. A gente estava trabalhando, uma amiga minha foi minha aluna, hoje a gente é grande amiga, e a gente fez um curso com os alunos dela e começamos a desenvolver, fazer queimas, pesquisar as argilas locais. E esse forninho, eu comecei a conversar com ela, falou, não, tem que fazer um forno, me ajuda, papapá. Eu tenho um sertão, né, que a gente fala roça, né? Eu tenho uma rocinha ali, lá não. Eu tenho um sertãozinho, espacinho, vamos fazer e tal. Aí eu sempre vinha para BH, nas férias, e eu falei, não, dá para a gente fazer, vamos fazer um forno de queima direta, tipo lá do Jequitinhonha, papapá. Arruma alguém que faz fogão a lenha e tudo, que aí esse pessoal vai saber e vai ajudar a gente bonitinho. No que eu voltei, eu já estava com o forno pronto, quadradinho, todo. Por que você não fez um trem redondo? Mas deu certo. E aí eu aproveitei também, fui pesquisar algumas ceramistas, né, da região. No Ceará ainda tem muita produção da cerâmica mais tradicional, nossa, ancestral, né? Essa é a dona Jesus. Foi super engraçado que quando a gente chegou, foi uma surpresa, ela estava fazendo queima, a gente estava indo visitar, mas nem sabia que era a queima dela.
E aí ela já olhou para nós duas e falou assim, ninguém tá de Chico não, né? Porque eu tô queimando. Porque na cultura indígena, as mulheres não podem estar no período porque pode prejudicar a queima. Então, fui em outros lugares, outras cidades também, mas acabei não conseguindo trazer na foto aqui. Aí, depois da pandemia, a gente continuou produzindo no forninho lá da Fran, procurando argila, coletando. Esse era um período mais de seca, né? Então, dava para procurar bastante coisa que os açudes vão secando. E aí, a gente estava com uma lenha muito boa, toda sequinha, maravilhosa, e eu empolguei. Eu acho que, assim, né, a gente fica ali naquela adrenalina toda da queima, tava lindo, ai que lindo, olha a chama saindo lá em cima, tá dando certo, maravilhoso, fizemos uma queima de 8 horas, super tranquila, e não, vai ser lindo. E aí eu derreti o fogo porque passou dos 1000 graus. A gente estava trabalhando só com argila terracota, de baixa temperatura, mas as peças que deram certo ficaram lindas. Essa foi o tijolo que estava bem naquela parte onde estava saindo a chama. Então foi aonde, porque quando a gente parou, e aí eu pus um pouquinho mais de lenha, igual a gente faz nele, eu falei assim, não, vou pôr mais um pouquinho de lenha, deixa ele dormir aí. Esse pouquinho mais de lenha também foi além, que nem precisava mais, né? Mas é experiência, né, gente? Que é assim que a gente vai aprendendo. E aí, nós resolvemos fazer um forno catenário para a gente aguentar fazer a alta temperatura. Então, a gente foi atrás também para procurar tijolo refratário. E a gente, para achar o tijolo refratário, era assim, ó, vamos ver na cidade onde tem telha branca. Porque aí a argila é mais refratária. E aí, fomos indo conversando com o cara da cidade, que era da cerâmica, a fábrica de cerâmica de tijolo lá de Sobral. Eu falei com ele, falei assim, onde vocês compram esse tijolo aí do forno? Aí ele falou, não, é fulano de tal, não sei o quê, lá em Camocim, pode buscar. Aí a gente conseguiu encontrar. Só que aí eu vim, voltei para o BH e não consegui fazer a queima com ela de alta. Mas ainda vou fazer. Ela fez algumas queimas, mas ela não teve tanta coragem de meter fogo de verdade, então a queima ficou baixa. Aí, ó, esse foi o primeiro projetinho. Eu comecei a esboçar lá em 2014 e eu fiz um PowerPoint, gente, só para poder explicar para o profissional o que eu queria, para ele entender. Então, eu fui colando quadradinho e tal, mas no final deu certo. E aí, aqui a gente tem um projeto específico, com escala e tudo mais. Então, assim, é um forno... o diferente da Erli, a fornalha é só fornalha, né? Ele não tem a primeira câmara, não vai peça, é só a fornalha mesmo, que é essa parte aqui. Eu até deixei uns buraquinhos para colocar experimentos, né? Fazer as experiências, mas, bom, aí como a gente já estava com esse plano de ir para o Ceará, eu falei, a primeira coisa que eu vou ter que fazer vai ser o telhado, né? Porque vai ser uma construção um pouco mais lenta. Então, a gente começou a escolher o lugar, né? Um espaço de um barranco, assim, uma descida, bem inclinado. Aí, o telhado pronto, a gente já fez o desenho do forno. A princípio, o forno ia ficar do lado direito aqui. Só que aí nós passamos o forno para o lado de cá. Aqui, para a gente fazer essa medida, né, da inclinação, calculando o tamanho também da chaminé. E aqui o primeiro recorte do forno. Foi uma trabalheira danada, porque é um terreno que tem muita pedra, era muito duro. Então, a gente fosse, assim, eu achava que ia fazer em 2 dias, estamos uma semana fazendo buraco. E depois a gente recortou, fez a escadinha e tudo mais. E aí começa a primeira parte, que é a camada de tijolo comum. Né, lá em cima vem a chaminé, terceira câmara, segunda, primeira, e esse espaço todo aqui é a espaço da fornalha. Depois faz uma camada de massa refratária só nos patamares. Então,
toda a parte aqui de cima tem uma massa refratária. E depois que vem os tijolos refratários. Então, aí a gente vai fazendo essa camada e... aí tijolo para danar, né, gente? Nossa é Senhora, muito. meu Deus. Minha vida, assim, tem uns 10 anos que eu fico assim, ai, é tantos tijolos, será que eu gasto dinheiro? E aí, aqui começando, então, e aí, é tudo duplo, né? As paredes são duplas. Como se não bastasse isso, né? Só um tijolo refratário, já um tijolão. A gente faz essa parede toda dupla. Aqui a parte da fornalha é uma rampazinha e aqui vai começar as outras paredes para fazer a divisão das câmaras. Calma aí, neném. Neném. Aí a gente já começa, né, a divisão aqui da passagem do fogo. Todas as paredes têm a mesma abertura das câmaras aqui para passar o fogo. E aí, meus companheiros aí, equipe maravilhosa, me ajudou muito. Estava juntando lenha já nessa época, gente. Olha isso. E hoje nem é uma coisa, né? Acabou que eu usei, né? Essa lenha ficou tanto tempo e usei para outras coisas. E aí a gente começa a fazer a parte do arco, que foi um desafio, porque esse arco da fornalha, deixa eu ver se tem a foto melhor aqui. Ele não estava inteiro, ele parava meio que na metade, né? Apoiando na parede da primeira câmara. Então, até conseguir fixar ele ali, demorou muito para fazer, né? Fazendo os moldes. E é um espaço que fica distante da casa lá, do sítio. Então, a gente tinha que puxar fios e fios para conseguir levar a eletricidade até lá, baldes e garrafas de água. Mas aí a gente foi fazendo aos pouquinhos. Então, o que aconteceu? Eu estava no Ceará, toda vez que eu vim para Belo Horizonte, eu ia lá e trabalhava um pouquinho no forno. Que loucura! Sim, né? Enquanto isso, Cauê ia crescendo. E aí, teve uma época, ó, e a gente já está aqui chegando, teve algumas partes, assim, que dá mais trabalho, né? Uma parte que deu muito trabalho é a parte da chaminé. Porque a gente tem um respiro aqui, né? A chaminé não vem direto aqui, ela tem um tetozinho e depois que ela sobe. Então, esse tetozinho também foi um desafio, né? Que ele fica aqui, tá vendo? Aí a chaminé sobe a partir daqui, né? Nós temos esse intervalo aqui todo. Aí, o que aconteceu? Não teve uma época aí, eu não sei se foi 2021, que choveu para danar, choveu muito aqui, e a vala que eu tinha feito lá em cima já estava meio entupida. E quando eu cheguei, eu vi que escorreu muita água. E eu não tenho a foto aqui, mas acabou que a fornalha desmoronou, porque eu vi que estava tendo um deslizamento, uma mexida assim na parede, né, da frente. Aí a gente deu uma forçada assim para ver se ela estava balançando, se estava segura ou não. No que eu voltei no dia seguinte, estava tudo no chão. Mas ainda bem, né, gente? Porque não imagina com fogo. E aí então a gente começou a fazer a reconstrução desse arco. Aí eu consegui uma outra equipe também que foi essencial nesse momento. Então, aqui eles desfizeram, né, toda a parte da fornalha e essa primeira parede aqui, que é a primeira câmara, também desfizeram um arco daqui, porque essa parte aqui a gente entrou mais para dentro com ela. E a outra coisa do arco, para resolver esse problema do arco, porque aqui tinha uma pilastra que cedeu, entendeu? Como o arco não estava inteirinho, ele pesou essa parede aqui. Então, aí a gente subiu mais aqui um pouquinho e o arco conseguiu ficar certinho. Apoiar. Aí ele apoiou e aí a gente conseguiu deixar ele firme. Teve um dia que eu cheguei lá, esse rapaz aqui, ó, o Douglas, estava passeando em cima do forno, andando, aí dava uns pulinhos. Eu tô assim, menino, não sabe o que você está fazendo isso? Ele falou, você não falou que vai meter fogo aqui? Eu estou garantindo que meu serviço está seguro, porque na hora que você for pôr fogo aqui, esse negócio não vai cair mais, não. Aí a gente conseguiu deixar ela, né, no arco mais certo.
E aí continuamos. Então, aí fez toda a parte do refratário, e aí lá vem mais tijolo, porque aí a gente recobre o fundo todo com tijolo comum. Ficou comum. Comum. Todo em volta, menos nos arcos. Nos arcos a gente vai usar outra cobertura, né? Então, aqui é o tijolo comum com massa de argila e areia e cimento. E na parte dos arcos, e aqui já tinha resolvido a chaminé. A chaminé ela vem subindo também com tijolo refratário. Vai até certa altura, eu acho que deve ser 1,80, 1,90. Depois eu continuo ela já no tijolo comum. Aí, vou acelerar que a Ave Maria já estou... A parte dos arcos, para não colocar o tijolo comum, que é muito peso, a gente faz uma cobertura com a manta refratária. Então, primeiro vem a manta, aí a gente cobre todo esse espaço, e depois da manta a gente coloca um papel alumínio para proteger a manta aqui. E em cima desse papel alumínio vem uma tela de galinheiro, que ela vai segurar essa massa que a gente vai preparar para poder cobrir tudo. Essa massa é uma delícia, é argila, vermiculita e cimento. A vermiculita também ajuda a questão térmica, né? Então ela segura ali um pouquinho. Aí a gente foi fazendo a camada aqui, até tapar esse tijolo aqui, deve ter sido umas 4 camadas. E aí eu atuei também, né? Porque na hora da chaminé, que era facinho, pequenininho, quadradinho, eu fui subindo aqui até onde eu dava conta. Muito legal. Aqui é o espaço que o pessoal, os meus amigos que não fazem cerâmica, falam assim, olha que lindo! Você fez uma churrasqueira no forno, né? Vai aproveitar. Eu falei assim, olha, até que no comecinho dá o espetinho ali. Mas aqui é para deixar um espaço, até aconselho Derli, que já teve um episódio, né, da chaminé, que teve, acho que foi marimbondo, né? Que construiu. Então, é um espaço para a gente poder ter a liberdade de limpar, de alguma coisa que tem. Na hora do forno, a gente monta igual as portas e vai uma placa ali para ir controlando um pouco, né, a vazão. Aí aqui ele já começando já a subir lá em cima, já com a camada mais da vermiculita aqui. E a gente foi fazendo camadas. Enquanto tem massa, a gente vai pondo massa aqui, né? Aí, no mês passado, ele ficou realmente pronto. Então, assim, agora ele está pronto para ser queimado. E a gente começou a fazer algumas fogueirinhas, né, para dar uma curtida no forno mesmo, porque ele nunca recebeu nada, só tem muito tempo de construção, né, não é tão úmido, mas é importante, né, de fazer essa queima devagar e tudo, até mesmo para manter a qualidade do tijolo, para ele aguentar depois outras a pressão queimas, mesmo, né, com fogo. Aí Cauê, ó, gente, que estava lá no meu colinho, aquele aqui, meu ajudante, ele que sobe lá em cima, que eu ponho uma tampa aqui para proteger da chuva. E aí agora eu falei que eu vou fazer uma escada bem especial, que é ele que vai ter que fazer esse serviço. Então foi bom, assim, essa queima. Tinha um molde da fornalha aqui ainda, e quando o molde começou a pegar fogo, foi incontrolável, saiu uma fumaceira danada. Mas foi bom porque aqui a gente consegue ver a fumaça já saindo certinha, ele puxa bem, ele está numa inclinação boa. Então, isso foi ótimo. Agora ele está pronto para pôr peça e fazer a queima. E é isso, gente. Nossa, que bacana. Muito legal.